Obrigado por atender nosso pedido, Salem. Seja muito bem-vindo. Está uma expectativa grande para te ouvir aqui, porque a gente sabe o quanto você conhece esse tema. Eu insisti muito para você vir aqui. Finalmente, a gente está junto. Salem Nasser, professor de Direito Internacional da FGV, que está com um canal fantástico no YouTube, fazendo lives periódicas. Como é que está essa experiência aí? Tá bacana, Salem? Tá muito boa, viu? Muito boa. Eu hesitei muito antes de criar o canal, viu, Conde? Assim, achava que eu talvez não tivesse jeito para isso, mas tem uma demanda muito grande, o canal está crescendo bem, as pessoas estão interagindo muito, comentando muito, né? E pedindo mais assuntos, né? Pedindo mais comentários sobre temas específicos, então é bacana, né? Enriquece o debate. Muito bom. Você conhece isso bem, né? Pois conhece isso bem melhor do que eu, mas é muito bom você ter a sensação de estar conversando com as pessoas sobre coisas que elas de fato têm curiosidade, né? Querem entender, querem. Então, tá sendo ótimo, está crescendo muito bem. Muito obrigado aí por fazer a lembrança. Eu estou divulgando aqui, Salem, coloquei o seu canal aqui na tela e coloquei no bate-papo também o link. Você clica direto, vai ser direcionado para o canal do Salem, mas fica aqui com a gente, hein? Fica aqui, depois você vai lá para o Salem. Você tem uma newsletter também, né, Salem? Também é do Substack, ela chama Cegueira Seletiva, né? Ou Selective Blindness, mas se alguém entrar com cegueira seletiva Salem Nasser, vai achar essa. E ali eu tento algo um pouquinho diferente, né? Que é por textos, uma vez por semana. Aí eu escrevo com um pouco mais de calma, mais cuidado. É um outro registro, né? E ali eu quero fazer uma coisa que é escrever sobre o Oriente Médio, justamente, mas uma coisa que eu estou chamando de Oriente Médio sem fim, sabe? É uma vivência do Oriente Médio, não é uma aula, não é um curso, é uma vivência acompanhada de informações e tal. Perfeitamente. Deixa eu colocar também o Substack aqui, porque eu recebo esse aqui, sempre bacana. Salem Nasser, Substack. É só você acessar isso aqui, gente, e se inscrever, né? Isso, colocar o e-mail, tranquilo. Tá aqui, eu coloquei no bate-papo também. Você também tem um público de língua inglesa que te acompanha. Sim, eu escrevo no Substack, eu escrevo em inglês e em português. Então, quem quiser recebe só em português, quem quiser recebe só em inglês. E agora eu estou colocando os áudios do YouTube, eu coloco lá como podcast. Como podcast. Tem um lugar para o podcast lá. Salem está sabendo fazer tudo direitinho. Estou aprendendo. Salem Nasser, olha, vamos começar. Queria começar contigo falando sobre os estudantes nos Estados Unidos. Eu tenho aqui uma última atualização. Polícia começa a desmontar acampamento em Universidade da Califórnia, que foi palco de confronto. Como é que, em linhas gerais, assim, como é que você enquadra essa movimentação nos Estados Unidos, que pode ter impactos muito grandes no mundo todo? Sim, eu acho que, assim, eu sempre tomo muito cuidado para não ser muito otimista, sabe? Claro. Mas podemos estar diante de uma revolução, sabe? Assim, de uma virada sem precedentes no que diz respeito ao tema Palestina e Israel, né? Por que assim, não é que não tenha acontecido em outros momentos o que está acontecendo agora, por exemplo, na questão do Vietnã, na questão do voto, né, das liberdades civis, o voto para a população afro-americana. Então, assim, teve antecedentes, não é uma coisa sem precedentes, mas é revolucionário porque parecia impossível que isso acontecesse em relação à Palestina. Tá? Então, é isso que eu acho que pode ser revolucionário. Eu sempre me refiro ao Edward Said, que foi o grande professor de Colômbia, justamente, que escreveu muito sobre a questão palestina e sobre estudos pós-coloniais. Pelo menos ele é classificado como o pai dos estudos pós-coloniais.
E no que ele escrevia e falava sobre Palestina, ele insistia muito em algo, que é a causa palestina, os militantes, né, devem se concentrar em mudar a opinião pública nos Estados Unidos. É preciso influenciar a opinião pública nos Estados Unidos. E isto, desde que eu me conheço por gente que trabalha com isso, parecia impossível, sabe? Parecia algo muito bem guardado. Você tinha dificuldades, digamos, para falar sobre Palestina no Brasil, em alguns lugares, nos meios de imprensa, mas quando você chegava nos Estados Unidos, aquilo ali parecia muito mais difícil. Por quê? Porque ali realmente existe um lobby muito mais bem, sabe, bem instrumentalizado, bem trabalhado, muito rico, muito rico, né? Então, você quebrar os padrões ali era muito difícil, porque o custo para você era muito grande. Então, só para dar um exemplo sobre isso, quando começou a operação em Gaza, né, a guerra agora, depois do 7 de outubro, houve algumas movimentações nas universidades. E a resposta foi muito forte no sentido contrário, quer dizer, grandes empregadores, donos de fundos de investimento, colaboradores, né, gente que doa muito para as universidades, começou a fazer muito rapidamente listas negras de quem não poderia trabalhar no mercado porque tinha se manifestado a favor da Palestina, quem deveria perder sua bolsa, perder sua vaga, né? Então, havia um movimento, na verdade, que era o movimento típico. Algumas pessoas levantavam a voz para falar sobre Palestina e eram imediatamente podadas, censuradas, caçadas, sofriam, né, a perseguição. Aconteceu um pouco aqui no Brasil também, comigo e com outras pessoas. Agora, o movimento ganhou tal força que já não é mais possível para esse lobby operar como operava antes. Eles não conseguem mais, eles estão tentando, mas eles não conseguem mais escolher as pessoas e dizer, você está fora, você está censurado, você vai ser calado. O movimento ganhou tal dimensão que é difícil contê-lo agora, sabe? Está muito difícil conter. Então, é como se um grande muro de contenção tivesse caído. E ele realmente está ganhando muita força. Estão tentando, de outros jeitos, derrubar, sabe, recolocar esse muro. Estão tentando reconstruir esse muro de outros modos. Mas talvez, eu não quero ser super otimista, né? Porque a história muda e os poderes em ação são muito grandes. Então, eu não sei se isso é algo irreversível, mas, pelo menos por enquanto, quebrou-se o muro que a gente antes achava impossível de quebrar. As pessoas estão falando com muita coragem, com muita clareza, com muita consciência, não é um movimento... Com muita frontalidade, né? Eu diria. Exato. Frontalidade. Mas muito consciente, não é, sabe, não é uma coisa fora digamos, dos padrões, no sentido de que você não sabe o que eles querem. Não é uma modinha, né? Isso que exato, as pessoas estão se manifestando, mas não sabem muito bem por quê. É muito racional, é muito consciente. As pessoas estão dizendo, olha, tem algo aqui que não dá mais para esconder, não dá para jogar para baixo do tapete, não dá para a gente ficar com medo de falar, porque o custo pode ser muito alto, né? Então, tem um genocídio, a gente precisa falar sobre ele, e na carona do genocídio, que é real, as pessoas ganharam coragem para falar o que já existia, mas ficava por baixo do tapete e ninguém conseguia levantar, que era a ocupação, que era o apartheid, sabe? Que era a limpeza étnica. Isso tudo estava acontecendo, mas ninguém conseguia trazer a público, né? Verbalizar. Ao trazer o genocídio, que é real,
você está trazendo tudo, está trazendo, inclusive, muitos desses que estão manifestando, não todos, né, mas muitos deles, estão trazendo a ideia da ilegitimidade de Israel, sabe, enquanto Estado, projeto colonial, sabe? Isso era impensado, isso era... E quando se diz isso, desculpa, sem querer te interromper, quando se diz isso, comunidades sionistas já acusam diretamente de antissemitismo, né? Então, mas é que os sionistas, os lobbies, né, sionistas, cometeram um pecado contra o antissemitismo, sabe? Eles baratearam o antissemitismo de tal modo, sabe, que hoje essa acusação, de tanto que você gastou a acusação, ela já não pega mais, né? Pelo menos não do mesmo modo. Você consegue, por exemplo, em algumas instâncias, em alguns lugares, fazer com que ela cole, né? Porque, sei lá, você vai fazer pressão sobre um profissional em alguma área específica, em uma empresa específica, em uma universidade específica, você vai pegar e vai dizer, esse cara aqui falou algo errado, né? E aí você consegue levantar um caso contra ele, mas contra esse movimento tão generalizado, né? E eu acho que primeiro está desgastada a acusação, né, de antissemitismo. E segundo, nesse caso, ela não é verdadeira, quer dizer, ela não é legítima, por algumas razões muito básicas. Não diz nada sobre a sua relação com os judeus, mesmo, digamos, afetiva, intelectual, julgamento, o que quer que seja a sua relação com os judeus, você ser contra um projeto colonial, sabe? Se você é contra o projeto colonial, você é contra o projeto colonial. E, inclusive, esses movimentos têm algo muito bonito, né? Assim, que está evidente, é que tem uma participação de estudantes judeus, de jovens judeus, de professores judeus, de sobreviventes do Holocausto, sabe? E que estão, muitos deles, inclusive, dizendo somos contra a ideia de um Estado colonial como o israelense, especialmente quando exclusivamente para os judeus, um Estado exclusivista, né? Então, não, e a situação em Israel também é crítica e dramática, né? Porque a população não aguenta mais, né, esse parlamento extremista, Netanyahu. E como você bem colocou, a gente teve a notícia daquela candidata à presidência nos Estados Unidos, que é israelense, né, se não me engano, judia, que foi presa pela polícia porque estava manifestando pela Palestina. Você quer falar? Não, você tem total razão. Os judeus, os militantes judeus, têm sido parte fundamental do processo, sabe? Assim, isso tem uma história a ser contada aí, né, sobre o papel das comunidades judias em movimentos dessa natureza nos Estados Unidos, na Europa, sabe? Há uma tradição de judeus, sabe, que trabalharam pelos direitos humanos. E aquela situação dramática, Salem, porque só a resistência física do Hamas, nós temos de dizer aqui, para despertar essa consciência no mundo. Isso não seria despertado através de debates. Né? Exato, isso estava morto e estava sendo enterrado, sabe? A questão palestina estava praticamente morta e assim, pronta para ser enterrada na visão, digamos, do Ocidente, de Israel, certamente, né, desse governo israelense, mas não só, acho que tem um establishment israelense que estava dando a coisa por terminada. Os únicos movimentos ou elementos ou estados que acreditavam que não tinha terminado e que diziam que a história ainda teria uma virada, é o que se chama de o eixo da resistência. Quem acompanha esse pessoal há muito tempo, como eu faço, né,
e vê esse discurso no dia a dia, eu vejo o que o Irã diz no dia a dia, o que o Hezbollah diz, o que o Hamas diz no dia a dia, todos eles estavam dizendo, não, pelo contrário, a gente confia que nós estamos crescendo em força e o projeto israelense está entrando em crise. Então, que em algum momento aconteceria essa virada. Mas, assim, você poderia dizer, bom, será que eles não estão confiantes demais? Será que eles não estão fazendo a sua própria retórica, né, de resistência e tal? Eu, conhecendo um pouco mais, pelo menos alguns desses movimentos, eu dizia, é um pessoal que não fala bobagem, sabe? Que não faz aquele discurso, né, grandiloquente que os árabes estavam acostumados, né? Um dia você me falou isso do Nasrallah, né? Exato. Ele não fala, não são palavras ao vento. E é o que está se provando. Uma coisa que eu acho muito interessante, uma das razões de eu querer chamar meu projeto lá de Oriente Médio Sem Fim, é que, se você acompanhar o fluxo da história, você consegue, por exemplo, pegar um cara como Nasrallah e dizer, deixa eu ver em, sei lá, 30 anos, quantas vezes ele mentiu, sabe? Você consegue... Só para contextualizar aqui, o Nasrallah é o... secretário-geral do Hezbollah do Líbano, né? Perfeito, secretário-geral do Hezbollah. Então, você fala quantas vezes ele errou, né? Quantas vezes ele prometeu algo e não cumpriu. Então, você coloca isso. E aí você pode colocar, por exemplo, quantas vezes, sei lá, os Estados Unidos mentiram para a gente, sabe? Aí eu dou uma risada, né? Se você conseguir pegar isso e lembrar, tiver a memória disso, retomar os fatos, isso é algo que a gente deve fazer como exercício, né? Salem, desculpa te interromper, porque tudo que você fala é tão interessante e a gente precisa também fazer aqui. Eu quero trazer a participação do público. Vou trazer e vou te jogar uma provocação aqui. A Evelyn Canizares está dizendo: sou da área do meio ambiente, discordo do Fernando Brito, negacionismo climático do leite é forte, destruiu o Código Ambiental do Rio Grande do Sul, primeiro do país. Ainda relativo ao tema que a gente estava falando aqui com o Brito, a gente se solidariza com todas as vítimas e todas as famílias no Rio Grande do Sul. Minha filha hoje abriu o jornal, viu a foto e falou: o que é isso aqui? Eu falei: isso aqui é um alagamento no Rio Grande do Sul. Ela falou: parece uma guerra, né? Porque ela tem visto o jornal. Ela tem 6 anos, mas ela tem visto o jornal em casa e ela falou: parece as fotos da guerra, né? Então, sim, estamos em total solidariedade. Total. Que bonitinha sua filhinha de 6 anos aqui. A Clarice Maria Torresini. Salem, me conta de onde você é. De onde você é, Salem? Olha, eu sou aqui de São Paulo, do Brás. Eu nasci no Brás. Você nasceu no Brás? Sou filho de comerciante libanês, né? Imigrantes libaneses, pai e mãe. Meu pai chegou no Brasil em 54, passou por Goiás, por Minas, foi Mascate durante muitos anos e depois acabou parando aqui em São Paulo. Eu nasci quando ele tinha uma confecção no Brás, e aí depois, muito pequeno, a gente mudou para o Paraguai. Então, eu fui criado no Paraguai, Foz do Iguaçu, e depois eu fui estudar fora do Brasil e tal, mas eu hoje moro em São Paulo e nasci aqui. Mas passei... e morei fora em alguns lugares. Você estudou onde nos Estados Unidos? Você estudou nos Estados Unidos? Eu estudei na França e depois trabalhei nos Estados Unidos por 2 anos. E aí voltei aqui para São Paulo e me instalei. Mas você gostou do Brasil mesmo, né? O Brasil, né? Isso não tem... Era casa, né? Aqui é casa. Aqui é a casa. Olha, Carla Quinalha, que programa bárbaro. Realmente hoje está muito bacana. Obrigado, querida. Canal excelente. O Paulo Lima está dizendo aqui, a gente agradece. Marta Oliveira Echeverria, o professor Salem Nasser, eu adoro ouvi-lo. Creoni Regina, festa do Dia do Trabalho foi armadilha armada pelos funcionários bolsonaristas do governo. Deixa eu ver aqui. Olha, tem uma pergunta aqui. Decifra-te ou devora-te. Nasser, fala para o Conde sobre o Anton Saad. E ele diz aqui: meu nome é Sohail. Sohail.
Que história é essa? Quem que é o... Na verdade, quando Israel invadiu o Líbano, né? Israel primeiro invadiu o Líbano em 78, depois, digamos, quando eles conseguiram expulsar a OLP da Jordânia, e a OLP veio para o Líbano, porque houve uma guerra, né? Jordânia, OLP, em 79, aí a OLP veio para o Líbano, e com a desculpa, digamos, de ter que expulsar a OLP do Líbano, Israel entrou no Líbano até Beirute. Então, tem uma guerra de 82, que é uma grande invasão israelense do Líbano, que vai até Beirute, e gradualmente os israelenses começam a sair, mas depois deixaram uma faixa do sul do Líbano ocupada, desde alguma parte desde 78, o resto desde 82 até 2000, quando o Hezbollah conseguiu, pelo seu trabalho de resistência, não só, né, porque a resistência foi feita de muita gente, mas o Hezbollah se transformou no grupo mais importante desse universo da resistência, que levou Israel a sair. Mas o Anton Saad era um cristão libanês, que também do sul do Líbano foi colocado ali como uma espécie de exército proxy israelense, quer dizer, os israelenses faziam a sua ocupação diretamente, mas também através de um exército local, digamos, certo? De colaboradores libaneses que lutaram ao lado dos israelenses, né? Salem, então, perfeito. Era um desses. Obrigado aqui pelo nosso querido Decifra-te, que é o... deixa eu retomar aqui, eu tirei da imagem aqui, ele se identificou aqui, Sorrel, né? Diga, querido, o que você quer completar? Não, eu estou pensando aqui se eu não confundir os nomes, aí eu teria que me corrigir, viu? Os nomes sobre esse... do Anton Saad, porque Anton Saad, na verdade, o Sorrel vai me corrigir logo mais, provavelmente, mas o Anton Saad foi o nome, agora, voltando, depois a gente volta, foi o nome de um grande nacionalista árabe que foi morto. Ele fundou um partido nacionalista sírio, né? E ele foi condenado à morte no Líbano por, em princípio, ter colaborado com os israelenses, mas era justamente o contrário. Ele era um grande nacionalista, mas teve um grande complô americano, francês, para julgá-lo e condená-lo à morte, tá? Sobre o exército de ocupação e tal, eu depois recupero o nome e a gente coloca nos comentários. Depois a gente coloca nos comentários ou acompanha o Salem nas redes do Salem. Twitter você tem também, Salem? Eu tenho Twitter, Instagram. Eu vou achar seu Twitter aqui, vou divulgar também, porque a gente está acompanhando o Salem. Aliás, eu queria dizer o seguinte, quer dizer, prova de que você falou aqui, que eu acho que é muito importante, você falou que essa muleta retórica de acusar todo mundo de antissemita, né? Ela se queimou e haja vista, quer dizer, o seu caso, você foi perseguido recentemente, saiu fortalecido, e o Breno Altman também, que saiu mega fortalecido também, ele que é também um judeu, né? Exato, e depois eu acho que tem uma coisa que o pessoal desse lobby não está percebendo, ou, sei lá, tá dando um tiro no próprio pé, sabe? É que ao forçarem essa identificação entre sionismo e semitismo, né, entre judaísmo e sionismo, e dizendo que quem quer que critique Israel está, na verdade, criticando, sabe, os judeus ou tem algo contra os judeus, na verdade você está aumentando as chances do antissemitismo verdadeiro aumentar, sabe assim? Quer dizer, você está alimentando o antissemitismo contra o qual você diz querer lutar, sabe? Porque o que preserva, na verdade, os judeus, né, do antissemitismo é dizer que, primeiro, são gente como a gente, não é? E que eles você não pode identificá-los com o genocídio que é perpetrado por Israel, com o apartheid que é perpetrado por Israel,
Senão, o que você está fazendo ao confundir as duas coisas é que você acaba acusando todos os judeus de genocídio, de apartheid e tal, que não é o caso. A maior parte deles está lutando contra, né? Então, Olha, o Sorrel apareceu aqui, está dizendo: será que seu pai foi amigo do meu pai, também libanês e mascate? Olha que bacana isso aqui. E ele disse isso, acho que ele concordou com você com a minha correção, na verdade. Com a sua correção. Salem, deixa eu te perguntar sobre a situação presente. Eu sei que você tem muitas informações ali. Eu queria que você falasse um pouco da situação na fronteira com o Líbano, como é que está Israel, né? Existe uma frente ali, né? De conflito. Na Cisjordânia, que a gente sabe tudo que está acontecendo em Gaza, lamentavelmente, né? Mas na Cisjordânia a gente não sabe muito bem. E que está tendo também muita violência e prisão. E se puder, se você puder, nessa mesma leva, falar o que mudou depois do episódio com o Irã, porque para mim, não surpreendentemente, essa movimentação nos Estados Unidos começou depois do episódio com o Irã. Como se o Irã tivesse tido um papel importante na exposição ali enfim, do genocídio e tudo isso mais, renovando um pouco essa coisa. Talvez um tiro que tenha saído pela culatra do próprio Netanyahu. Totalmente, foi um erro estratégico. E só para o Sorrel e para os demais, o exército do sul do Líbano era Antoine Lahad, tá? E o outro é o Antoine Saad, que é o fundador do Partido Nacionalista Sírio. Tá? Então, muito bom. Ainda bem que eu me peguei a tempo no erro, né? Senão o pessoal às vezes, cara, não entende nada. Que bom. Mas a questão da guerra, Conde, isso é fundamental e eu entendo, de algum modo, que a imprensa não capture essas sutilidades, sabe? Essas sutilezas, porque é muito detalhe para você colocar no jornal do dia a dia. Então, quando a gente está falando sobre a guerra, digamos, né, os ataques, etc., a gente está se concentrando em Gaza. A imprensa está se concentrando em Gaza. A única notícia que você vai ver é a de Gaza. A Cisjordânia é fenomenalmente importante. Tem muita gente na região que diz o grande medo israelense é a Cisjordânia. Quer dizer, se a Cisjordânia estourar, aí o Israel estará numa intifada, né, numa revolta generalizada. Por que ela não estoura ainda? Porque ela tem um controle policial de segurança que é enormemente assim intrusivo, em que colabora inclusive a autoridade palestina, né, para manter as manifestações sob controle, para manter os militantes sob controle. Tem tido um enorme número de gente presa, provavelmente algo em torno de 6 mil desde o dia 7 de outubro, né, do ano passado, e 500 mortos, pelo menos, desde outubro do ano passado. Então, isso só na Cisjordânia é um fogo que está queimando lentamente, mas é intenso, sabe? Assim, isso com relação à Cisjordânia, ela sempre pode explodir, né? As outras frentes, aí ninguém está prestando tanta atenção. De vez em quando você tem uma notícia de que o Iêmen reteve um navio ou atacou, né, no Mar Vermelho, mas nada muito mais do que isso. Agora, para entender o andamento da guerra, teria que entrar, sabe, nos detalhes, tá? Então, eu vou dar um exemplo só do Hezbollah, que é a frente mais relevante, porque os outros podem ser relevantes a longa distância, o Iraque, o Iêmen, eles têm mísseis de longo alcance, tem como chama, drones, né, de longo alcance, eles têm mostrado esse poder. E isso é relevante, digamos, para assustar os Estados Unidos, para assustar os navios, para dizer que talvez você pode fechar o Mar Vermelho, assim como o Irã pode fechar o Estreito de Hormuz. Quer dizer, você pode fechar o mundo para comércio, sabe assim? Você pode fechar o petróleo e tal. Tem relevância, digamos, de longo alcance, mas relevância na batalha no dia a dia
quem tem é o Hezbollah, sabe? Assim, fora o Irã, claro, se ele quiser entrar, mas aí se o Irã entrar, você tem uma guerra regional total, né? Quem está agindo no dia a dia de modo muito estratégico, muito forte, é o Hezbollah. Todos os dias teve operação. Outro dia eles fizeram um balanço dos 200 dias da guerra, né? E o Hezbollah disse, contou, né, 1.650 operações do Hezbollah contra Israel nesses 200 dias. Tá? Então, você tem algo aí, quase 10 casos, 10 ataques por dia, alguns deles muito significativos contra bases de controle, mataram muitos soldados israelenses, morreram algo em torno de 300 militantes do Hezbollah, e só está morrendo tanta gente do Hezbollah, ou morreu no começo, porque o Hezbollah não está numa guerra aberta, então ele está tentando não mobilizar todos os seus sistemas, digamos, defensivos, e isso torna os seus combatentes mais facilmente visados, sabe? Então, eles estão evitando que o Líbano entre numa guerra aberta, e por isso eles estão pagando um preço mais alto. Mas está muito claro que eles gastaram muito pouco do seu potencial de guerra, e Israel já está assim, sem limite, resposta. Né? Já está sem resposta, sabe? Então, se isso aumentar, está muito claro que Israel não consegue se defender sozinho. Então, uma das coisas que a gente descobriu desde o dia 7 é transformadora para a região. Israel era pensada pelos Estados Unidos como o policial da região, já não pode ser, porque não precisa da proteção americana para poder sobreviver na região, contra o Irã e contra o Hezbollah e contra o Iêmen, sabe, assim, já não consegue se defender contra todo esse pessoal. Claro, consegue operar uma destruição muito grande. Então, é por isso que ninguém está atacando com tudo Israel, porque Israel pode destruir o Líbano, os Estados Unidos vai entrar necessariamente junto. Então, todo mundo está tomando muito cuidado, mas está muito claro que a força de Israel se revelou menor do que era. Com relação ao ataque do Irã, sim, houve uma mudança, um erro de estratégia, mas as pessoas não estão... estratégia, desculpa, de quem? De Israel, né, ao atacar a embaixada ou o consulado na Síria, né? E aí, assim, as pessoas não estão fazendo essa leitura aqui no Ocidente, sabe, sobre o que aconteceu no dia do ataque do Irã. Mas, primeiro, nasceu uma potência, sabe, assim, nesse dia nasceu uma potência, não na região, nasceu uma nova potência no mundo, sabe, assim, o Irã se colocou e disse, estou aqui, sabe, não dá mais para me ignorar, mostrei para vocês que eu sou capaz, do que eu sou capaz. Você viu que para se defender contra o ataque iraniano, Israel precisou não só dos seus sistemas, né, de defesa antiaérea, totalmente a full, né, trabalhando, precisou dos Estados Unidos, dos porta-aviões americanos, dos aviões americanos, precisou da Inglaterra, precisou da França, para caçar todos esses drones e esses mísseis. Apesar disso, os mísseis que eram para atingir o alvo, atingiram o alvo. Quer dizer, o Irã disse, eu consigo colocar os mísseis no alvo que eu quero e vocês gastam $1 bilhão, $2 bilhões para derrubar os meus drones, sabe, que custam alguns milhões. O que a gente percebeu no dia seguinte? O ataque iraniano não só serviu para atingir, mas ele serviu para mapear o potencial de defesa israelense. No dia seguinte, o Hezbollah já tinha esse mapa, sabe? No dia seguinte, o Hezbollah atacou instalações israelenses já com base no que ele soube no dia do ataque iraniano, porque ele sabe como opera a defesa antiaérea, onde está localizada, certo? Então, aprenderam como evitar melhor essas defesas antiaéreas.
Então, há um impasse militar para Israel e Estados Unidos, do qual eles não estão conseguindo sair, né? E é por isso que eles estão levando a guerra como quem leva, tipo, vamos em frente, porque a gente não sabe como sair fora. Então, me parece que o Netanyahu, enfim, não sabe mais para onde ir, né? Quer dizer, exato, ele quer levar, né? Ele quer simplesmente continuar a empurrar, né, para frente com a barriga, como se diz, porque sair vai ser muito doloroso para ele pessoalmente, né, para Israel. Então, o equilíbrio na região mudou muito com esse ataque iraniano, não é pouca coisa. Agora, Salem, se você puder falar, o que foi a resposta israelense ao ataque iraniano, que não ficou claro para ninguém até agora, então, não houve assim, ataque, não houve pelo jeito a mobilização de grupos locais, né, que os Estados Unidos e Israel têm operadores internos, né, têm aliados dentro do Irã que talvez tenham atacado com drones, porque os drones que o Irã derrubou, eles não são drones de longo alcance, então eles não podem ter vindo de Israel, eles devem ter saído de operadores locais e tal. Talvez para dar uma ideia, conseguimos atacar, porque em termos de propaganda, você sempre consegue dizer atacamos Isfahan, onde tem uma usina, sabe? Mas ficou muito feio porque quem entende da coisa soube que não aconteceu nada, né? Eles devem ter usado de ataques, digamos, cibernéticos e tal. E o que Israel tem feito e vai continuar a fazer é o que o pessoal em árabe, né, diferencia operações militares de operações de segurança, sabe? Então, uma coisa é você atacar com tanques e aviões e drones e tal. Outra coisa é você escolher um oficial iraniano para matar, entendeu? Tipo, você vai atacar o carro do cara, colocar uma bomba, você vai... Então, o pessoal está dizendo que Israel está se limitando agora a responder com essas operações de natureza mais pontual, vão matar chefes aqui, ou, sabe, militantes e cientistas e tal, para dizer que estão fazendo algo, né? Porque essas operações não chamam uma resposta aberta, por exemplo, do Irã. Mas todo esse equilíbrio mudou, né? Porque Israel estava muito acostumado a atacar alvos iranianos e do Hezbollah na Síria sem pagar nenhum preço por isso, sabe? E agora o Hezbollah já tinha dito, nós vamos começar a responder, e eles passaram a responder de fato. Cada militante do Hezbollah que era morto na Síria, o Hezbollah respondia e matava alguém, né? O Irã agora disse, olha, qualquer ataque contra alvo iraniano vai ser respondido diretamente por mim e contra Israel, né? E, assim, tem muita coisa que a gente está à espera para ver, por exemplo... resumindo, né, um pouco a sua fala, mudou, né? Depois dessa... Sim. Mudou, então, como a gente estava dizendo, o grande resumo, sabe? Caiu um grande muro no que diz respeito à opinião pública e às manifestações dos estudantes nos Estados Unidos. Então, assim, você tem que fazer o elogio desses estudantes e tem que fazer o elogio, sobretudo, de minha parte, assim, dos judeus que participam dessas movimentações, porque isso é realmente muito... Assim, muita coragem, né? Muita coragem, muito... Eu tiro o meu chapéu, sabe, para eles, porque estão numa luta justa, e mudou no campo militar, né? Está claro que Israel não tem mais a força que tinha antes, e agora a pergunta é até onde os Estados Unidos vão se investir diretamente para proteger o projeto israelense, sabe? Porque sozinho Israel já não dá conta, né? Essa vai ser uma grande pergunta. Salem Nasser, deixa eu colocar na tela aqui a nossa próxima convidada, que é a Elaine Silva, que acho que estava vendo a gente aqui. Ela também é uma figura que estuda muito essas questões, doutora em Direito Internacional pela USP, professora de Direito Internacional e Inserção Internacional do Brasil na PUC de São Paulo, advogada,
membro da Rede Feminista de Juristas Defende. Vocês já se conheciam? Sim, sim. Não só, Vocês são mas amigos. não só isso, não só isso. Eu realmente estava acompanhando. E a hora que o Salem falou da trajetória dele, ele não falou uma coisa que eu vou complementar agora, que é nós dois. Eu trabalhei quando terminei a faculdade na GV e um dia a gente estava conversando e a gente descobriu que o meu pai é de uma cidade onde a família do Salem tinha morado quando veio para o Brasil, que é Morrinhos. Então, eu cresci ouvindo meu pai falando eles falavam dos libaneses, dos turcos, que eram da cidade, e um dia o Salem falou, mas que cidade é essa? Daí eu falei, Morrinhos. Ele falou, Morrinhos, mas minha família morou em Morrinhos. No dia do lançamento do livro dele, eu fui conhecer a mãe dele, e a mãe dele realmente era da família. E a criança que meu pai via no balcão era o Rabi, que é também do direito, que eu conheço, que era do campo do comércio internacional, no qual eu comecei a trabalhar, para você ver como os caminhos cruzam, Gustavo. Que história maravilhosa. Por isso que essa coisa do Brasil, de todos os povos aqui, é bonita, né? É bonita. Embora a gente tenha tido retrocessos aí, mas o espírito permanece, né? Dessa confluência de todos os povos aqui. Salem, demais, cara. Receber você. É bom te ver. Bom te ver, obrigado, bom programa para vocês. Muito obrigado, Conde, por toda a gentileza e por toda a generosidade aí. Obrigadão mesmo. Ao longo da nossa programação, depois eu vou divulgar o Twitter e o Instagram do Nasser também, do Salem Nasser. Salem, eu gostei que a Elaine chamou de Salem. Salem? Isso, pode... Salem ou Salem, estamos aí. Querido, super abraço, brigadíssimo. Obrigado. A gente vai conversando. Posso só fazer mais uma propaganda para o Salem, Conde? Ele tem uma newsletter muito boa, que é publicada em geral em inglês e em português. Então, se vocês quiserem acompanhar um pouco, dá uma olhada aí na newsletter de Salem. E se você quiser treinar o inglês, compara as versões em inglês e português para ver aí se a gente aprende alguma coisa. Obrigado. Um beijo grande. Obrigado, Sá.